Objeções contra a doutrina do inferno eterno. A doutrina aniquilacionista, que ensina que no final de todas as coisas, Deus exterminará o diabo e os perdidos, doutrina essa defendida pelas testemunhas de Jeová e pelos adventistas do sétimo dia, usa algumas objeções, na maioria sentimentalista, para negar o inferno eterno. Uma das objeções é que Deus não é um tirano, que Ele é amor e não deixaria seus filhos eternamente sendo castigados. Bem, primeiro que Deus não coloca ninguém no inferno. Deus dá o livre-arbítrio ao homem escolher onde irá passar a eternidade. Ninguém irá para o inferno inocente. Vejamos. O Senhor é tardio em irar-se e de grande poder, e ao culpado de maneira alguma terá por inocente. Naum, capítulo 1, verso 3. Os aniquilacionistas esquecem que Deus é amor, mas também é justiça. Vejamos. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus, capítulo 10, versos 31. Não podemos, em nome do amor de Deus, excluir a justiça de Deus. Pode um ser humano determinar como Deus deve castigar e determinar a duração do castigo que ele mesmo merece? Quem somos nós para julgarmos a justiça das decisões do Todo-Poderoso? Dizem os aniquilacionistas que o castigo será eterno quanto ao resultado, mas não quanto à duração. Bem, em Jeremias, capítulo 31, verso 3, diz assim: De longe o Senhor me apareceu, dizendo: Pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Jeremias, capítulo 31, verso 3. Esse amor eterno não significa que Deus nos amou somente pontualmente no tempo, e isso produziu resultados eternos. Não. Deus sempre nos amou e amará por toda a eternidade. O mesmo vale para o castigo eterno. Sabemos que nem sempre o termo eterno na Bíblia significa tempo sem fim. Mas com relação à eternidade dos perdidos e do diabo, a Bíblia é muito clara em dizer que o castigo é para todo sempre, conforme Mateus capítulo 25, versos 46 e Apocalipse capítulo 20, versos 10 a 15. Os aniquilacionistas ensinam que o castigo será proporcional ao tempo de pecado cometido, que seria injusto uma pessoa que pecou, por exemplo, 60, 80 anos, ficar eternamente sendo castigado. Bem, é certo que no inferno haverá graus de castigo. Vejamos. Contudo, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Mateus, capítulo 11, versos 24. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a vontade dele, será castigado com muitos açoites. Mas aquele que não soube e fez coisas dignas de açoites, será castigado com poucos açoites. Lucas, capítulo 12, versos 47 e 48. Logo, nem todos os que se perderem serão punidos com a mesma intensidade. Assim como no inferno haverá graus de castigo, no céu, os salvos receberão galardões diferentes. Vejamos. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 8. A Bíblia fala sobre níveis de penalidade no inferno, mas não há níveis de aniquilação. A inexistência seria a mesma para todos. Bem, mas por que o castigo é eterno? Porque o nosso pecado vai contra um Deus eterno. Quando Davi
cometeu os pecados de adultério e assassinato, ele disse: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Salmo 51, verso 4. Se Davi havia pecado contra Betseba e Urias, como poderia afirmar que havia pecado apenas contra Deus? Davi entendeu que todo pecado é contra Deus. Deus era um ser eterno e infinito. Como resultado, todo pecado é merecedor de punição eterna. Se é injusto castigar por toda a eternidade alguém que pecou durante 80 anos, por exemplo, será que é justo dar a vida eterna a alguém que a vida inteira viveu no pecado e no último momento de sua vida se arrepende e é salvo? Um exemplo disso, o ladrão da cruz. Mas os aniquilacionistas não acham que isso é injusto. Acreditam que isso é justo por conta da fé. Do mesmo modo, o tormento eterno não é injusto. É justo por causa da incredulidade e da desobediência. Se é justo dar a vida eterna a alguém que viveu no pecado a vida toda e se arrependeu no último momento, também é justo castigar alguém que ficou 80 anos pecando por toda a eternidade. Por exemplo, um bandido estupra e mata uma criança. Ele comete esse delito em 30 minutos. É justo ele ser punido no inferno por esse pecado por 30 minutos? De forma alguma. A punição não é proporcional ao crime. As pessoas não serão punidas por causa da quantidade ou tipo de pecados, mas pelo fato de pecarem contra o Deus infinito e eterno. Além disso, na eternidade, não estaremos inseridos dentro de um contexto temporal. Não haverá contagem de tempo, cronologia. Estamos submetidos ao tempo enquanto estamos nesse plano terreno. Outra objeção feita pelos aniquilacionistas é que nós não seríamos felizes no paraíso se nós soubéssemos que alguns de nossos entes queridos estivessem sofrendo uma eternidade de tormento no inferno. Bem, no céu estaremos em estado de gozo. Apocalipse 21, verso 4, nos diz: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, verso 4. No céu, não existirá mais sentimentalismo. Se alguns dos nossos entes queridos não estiverem lá, nós estaremos 100% de acordo que eles não deveriam estar lá. Que se cumpriu a justiça de Deus. Eles escolheram não crer na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus diz que no céu ninguém poderá tirar a nossa alegria. Vejamos. Em verdade, lhe digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas, depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu vos verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. João 16, versos 20 a 22. Nós não ficaremos entristecidos pela falta de alguém, até porque no céu seremos a família de Deus. Não haverá laços familiares. Nosso foco não deve ser como aproveitar o céu sem os nossos entes queridos, mas como nós podemos encaminhá-los nessa vida para que eles estejam lá. Uma outra objeção
é que se o inferno é eterno, o mal ou o pecado nunca vai deixar de existir, e que vida eterna é só para os salvos. Bem, mas como assim? No inferno os perdidos não estarão pecando, estarão sendo punidos. Os pecadores, com seus pecados, estarão no seu devido lugar, banidos para sempre da presença de Deus. Vejamos. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 e 9. Ou seja, estará acontecendo ali a justiça de Deus. E é claro que vida eterna é só para o salvo. Vida eterna não significa simplesmente existência sem fim, mas existência na intimidade com Deus. Em contrapartida, morte eterna é a eterna separação do homem de Deus. Bem, na ideia aniquilacionista, o castigo final é deixar de existir. Mas interessante que na morte física, tanto os salvos quanto os perdidos, na visão aniquilacionista, deixam de existir. O homem morre, deixa de existir, ressuscita para ser castigado e deixa de existir novamente. Que sentido há nisso? Bem, Jesus diz a Judas: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Mateus capítulo 26, versos 24. Quando Jesus diz que teria sido melhor que Judas não tivesse nascido, Jesus está comparando a perdição de Judas com a sua existência antes do nascimento, indicando a severidade do seu castigo. Segundo a crença aniquilacionista, Judas, no final de tudo, será aniquilado, ou seja, apenas voltará ao estado de inexistência. Voltar ao estado de inexistência de antes de nascer não tem diferença de nunca ter nascido na ideia aniquilacionista. Mas, se a morte eterna não significa o fim da existência, mas uma condição de eternidade, se neste estado de eternidade da existência Judas está prestes a sofrer por seu pecado, então fica claro o motivo pelo qual Jesus ter dito que seria sido melhor se não houvesse nascido, já que nascendo e se perdendo seria infinitamente pior. O inferno é talvez a principal razão pela qual Deus enviou Jesus para pagar pelo preço dos nossos pecados. A morte de Jesus foi uma morte infinita, pagando nosso débito infinito pelo pecado, para que nós não o tivéssemos que pagar eternamente no inferno. Vejamos. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 21. Todos nós merecíamos o inferno. Vejamos. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23, versos 33. Portanto, tudo o que temos que fazer é crer na palavra de Deus e não questionar aquilo que está determinado por ele. Os argumentos aniquilacionistas são mais sentimentalistas que bíblicos.